Boa tarde a todos. Bom, como vocês veem aí, eu sou o Helder Garmes, da Universidade de São Paulo, da área de literatura portuguesa, né, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. E a gente vai começar aqui a mesa redonda D3, essa de Queiroz e companhia, né? No caso, a companhia é do Fernando Pessoa e do Miguel Torga, né? O Fernando Pessoa na figura da Mônica Simas, né? Desculpa, Mônica Simas, ó, minha colega aqui, na figura da Mônica Figueiredo, que vai falar um pouco, né? No diálogo aí, numa relação entre essa e Fernando Pessoa, e depois da Alana Freitas Fael, que vai falar sobre essa de Queiroz e o Miguel Torga, né? A Mônica a Mônica dispensa apresentações, na verdade, né? Mas ela fez toda a sua formação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, Mônica? E já te chamei de Mônica Simas, né, Mônica? Minha irmã, é capricorniana também. Pois é. Mas é só falar um pouquinho aqui do seu currículo. Ela também fez pós-doutorado na Universidade de Coimbra, né, onde ela desenvolveu um projeto muito importante sobre essa de Queiroz, que é Essas Mulheres, um estudo da presença feminina na narrativa de essa de Queiroz, que depois gerou um livro, né, em 2004, que é uma referência nos estudos de gênero de essa de Queiroz, quando você fez isso, né, isso ainda era um trabalho muito pioneiro, né, uma coisa muito original. Ela também estuda narrativa portuguesa e brasileira, sobretudo Machado e Oessa, focada no realismo, no naturalismo, e também trabalha com estudos de gênero, que eu já tinha comentado, né, aqui, e estudos de espaço, paisagem. Desenvolveu um projeto recentemente na Universidade do Porto, né, junto à Universidade do Porto, que se intitula Atlas do Romance Queirosiano, dos caminhos viajantes da estética realista, né, e justamente é a partir desse projeto, eu suponho, né, que sai essa apresentação, que se intitula Quantos Modernismos Passaram por Lisboa, de Essa a Fernando Pessoa. Então, Mônica, muito bom estar aqui com você, né? Nós somos Eu também. Muito feliz. A palavra é sua. Muito obrigada, muita saudade de você e da Alana também, de verdade. Eu queria que o Gustavo me ajudasse com a projeção dos slides, e aí, se você quiser colocar o primeiro, aí o título, a referência, e eu começo pela dedicatória. Esse texto vai para Cleonice Belardinelli e Elza Miné, donas absolutas de Fernando Pessoa e de Essa de Queiroz. Para elas, a minha memória, o meu afeto e a minha gratidão sempre. E eu queria que você passasse para o segundo, Gustavo, por favor, que é o texto que vai me servir de epígrafe. Quem era eu, que forças ou razão superior recebera dos deuses para assim me estabelecer na minha terra em justiceiro destruidor de monstros? A mocidade tem destas esplêndidas confianças. Só por amar a verdade, imagina que a possui, e magnificamente certa da sua infalibilidade, anseia por investir contra tudo que diverge do seu ideal, e que ela, portanto, considera erro e irreversível erro, fadado à exterminação. As palavras de Essa de Queiroz, usadas em epígrafe, foram escritas em 1890 e fazem parte da advertência que abria o recém-editado volume de Uma Campanha Alegre, exercício solo, em que essa reunia as suas farpas, agora revistas, de certa forma, adocicadas pela maturidade de uma autoria, mas, principalmente, já livres da obrigação de desestabilizar, através do choque, o tal porco adormecido que um dia ele havia chamado a pátria. Por essa época, essa estaria com 45 anos, quase a idade em que a morte surpreendeu Fernando Pessoa. E convenhamos, nem para os padrões do século XIX podia ser considerado um homem envelhecido ou sequer desgastado pelo tempo.
Digo isso porque quero de saída afastar a ideia de que a reflexão queirosiana que me serve de guia é produto da senilidade de uma autoria que, já cansada, não teria paciência com os arroubos da juventude que também fora sua um dia. Antes, pretendo levantar a hipótese de que a afirmativa nasce de um momento de lucidez, em que o autor já era capaz de perceber com uma sensibilidade avant lettre e precursora do pensamento de Walter Benjamin, que a imagem sublime que a história da arte durante os séculos erguera para o artista já tinha sofrido um profundo abalo em sua aura. Essa de Queiroz, ainda em meados do século XIX, não duvidou da importância do jornalismo, profetizando o poder incontrolável dos futuros média, bem como cedo percebeu que o direito autoral, a ruidosa publicidade e a fidelização do público leitor eram aspectos incontornáveis de uma nova realidade apta a transformar a até então singularidade da obra de arte em uma múltiplice mercadoria de consumo. Como Walter Benjamin tão bem demonstraria nas primeiras décadas do século XX, a modernidade experimentada pelos herdeiros de Baudelaire nasceu sobre a égide do capitalismo. Por isso, o culto mágico religioso, antes destinado ao objeto artístico, rapidamente converteu-se em valor de mercado, e a obra de arte passou a ser encarada como uma espécie de mercadoria, que, embora sujeita à reprodutibilidade destinada ao chamado consumo varejista, só poderia ser de fato utilizada por um grupo restrito de privilegiados que pagariam não só por ela, mas também pelo status que lhes poderia proporcionar. Obviamente, importava ao mercado a manutenção da aura em torno da produção artística, ainda que se tratasse agora de uma espécie maculada pela lama do macadame. Por isto, a recém-estabelecida sociedade burguesa não fez outra coisa senão camuflar o fato de que a obra de arte se convertera em moeda de troca, em meio a outras tantas cujo valor distintivo era, acima de tudo, o de sua suposta raridade e ou originalidade. De fato, o que trato aqui é de fetiche, aquele denunciado por Marx e problematizado pelas reflexões de Walter Benjamin, que apontavam para a fetichização da obra de arte no âmbito do mercado, ao mostrar que o fenômeno estava diretamente vinculado a uma dimensão política, já que a aura burguesa procurava envolver o objeto artístico de modo a neutralizar seu verdadeiro potencial político. Pode trocar, Gustavo, por favor. Flávio Conté assim define o feitiço da mercadoria. Ele é o resultado da sobreposição do valor de troca ao valor de uso das mercadorias. Caracteriza-se por atribuir a estas qualidades e poderes que elas, de fato, são incapazes de ter. O homem, ao invés de dominar seus produtos, é assim dominado por eles. As relações de mercado aparecem como relações de mercadorias e não como relações de classes. Graças a uma lucidez, por vezes assustadora, e a uma perspicácia histórico-social raras vezes vista, a face justiceira de essa de Queiroz, nascida com as farpas, foi aos poucos se amoldando ao sorriso cínico, à palavra dúbia, que construiu uma obra de ficção capaz de até hoje suscitar interpretações que não se fecham em uma única via de leitura. Haja vista as polêmicas sempre causadas pelo retorno de Jacinto a Tormes ou pela partida de Gonçalo para uma África neocolonizada, vista como suposta solução para os impasses da precária economia portuguesa. Quem escreve minha epígrafe é, pois, um autor maduro, inserido numa sociedade irremediavelmente aburguesada, que está ciente de que as verdades são muitas e de que, de juízos de valores, não devem viver os artistas.
Todavia, o percurso percorrido por essa começa ainda na década de 60 e engloba um número considerável de acontecimentos que o transformaram num autor interveniente, membro atuante do que ficou conhecido como Geração de 70, geração cuja modernidade fez reivindicar para si a missão profética de revelar o sentido da história e os caminhos que Portugal teria que trilhar. Da questão Coimbrã, passando pelas reuniões do Cenáculo, até as emblemáticas conferências do Cassino Lisbonense em 1871, o grupo de amigos, na sua maioria, oriundos dos bancos universitários de Coimbra, foi engrossando suas fileiras até chegar a Lisboa. E hoje, quando se fala dos homens desse tempo, a lista engloba muito mais do que os originais: Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Antero de Quental, Guerra Junqueiro e Oliveira Martins, o conhecido Grupo dos Cinco. É claro que, para além do propósito de eliminação daquilo que julgavam ser uma estética obsoleta, entenda-se, no caso, a dicção ultrarromântica, os intelectuais de 70 lutavam por erguer aquilo que acreditavam ser, aos olhos de um Eça revoltoso, uma mítica república federativa universal. E, em nome dela, punham em xeque os valores que conservavam o regime monárquico constitucional, duvidavam do padrão moral de seus dirigentes, desejavam o aniquilamento da presença clerical junto às instâncias representativas do poder e do ensino, imputavam ao catolicismo o atraso intelectual e científico da sociedade portuguesa, vista por eles como descompassada em relação ao ritmo experimentado pelo capitalismo europeu e, por fim, devotavam ao burguês estabelecido, o futuro lepidóptero de Sá Carneiro, o seu mais profundo desprezo. Todas estas reivindicações se orientavam no sentido de criar condições que permitissem a formação de novas gerações de intelectuais aptas a compreenderem, com base na razão e na ciência, o papel de Portugal no mundo moderno. Claramente, falamos de um projeto que, mais ou menos elaborado, quis atingir toda sorte de expressão cultural. Quanto à literatura, poder-se-ia dizer que a prosa e a poesia, produzidas pela geração de 70, são exemplos de arte com comprometimento social, ou, para se usar uma terminologia futura, são manifestações de literatura engajada, graças ao seu veio claramente crítico e reformista, não só no que tange à referencialidade histórico-social do Portugal e da Europa oitocentistas, como também no que se refere a seu desejo de subversão dos moldes tradicionais que ditavam o fazer artístico de então. Subversões que eram dificilmente compreendidas por uma sociedade de acácios e de golvarinhos, fictícios leitores incapacitados para a poesia de Antero de Quental e hipócritas o bastante para repudiarem o erotismo estrutural da obra de Eça, seu próprio criador. Marcado pela alienação, a maioria do público leitor oitocentista era capaz de ingenuamente crer na existência factual e humana do rascunho de projeto heteronímico alinhavado pela criação conjunta de Carlos Fradique Mendes, o imaginário poeta satânico que deixará publicada, para além de alguns poemas, apenas a sua correspondência. Muitos críticos se têm dedicado à investigação do que contemporaneamente é nomeado por fradiquismo, e a sua possível ascendência em relação à produção heteronímica de Fernando Pessoa. Outros tantos estudos também já aproximaram para filiar ou para divorciar a geração de 70 da geração surgida em 1915, com a publicação da revista Orfeu. Grosso modo, os trabalhos críticos oscilam, ora sugerindo uma união de propósitos que tem no desejo de ruptura com a tradição estética e na crença da necessidade de modernização nacional, seus elos de ligação, ora apontando para uma clara ruptura que pode ser comprovada pelo projeto universalista de que estavam imbuídos os de Orfeu,
claramente liderados pelo pensamento estético-político de Pessoa, em detrimento do sentimento de desvalia e de descompasso que fez com que os de 70 duvidassem de fato que os passos portugueses poderiam entrar no ritmo da marcha do progresso ditada pela Europa oitocentista. Eduardo Lourenço, pode trocar, Gustavo. Eduardo Lourenço, ao afirmar que a nossa história literária dos últimos 150, e se calhar todas as nossas outras histórias, poderão receber desta ideia simples, a saber, que foi orientada ou subdeterminada consciente ou inconscientemente pela preocupação obsessiva de descobrir quem somos e o que somos como portugueses. Parece validar não só as palavras de essa, que me serviram de epígrafe, como igualmente ratificam o discurso de um certo Álvaro de Campos. Pode trocar, Gustavo, por favor. Há apenas duas coisas interessantes em Portugal: a paisagem e o Orfeu. Tudo que está de permeio é palha podre usada, que serviu pela Europa em fora e acaba entre as duas coisas interessantes em Portugal. Por vezes, estraga a paisagem pondo-lhe lá portugueses, mas não pode estragar o Orfeu, porque esse é a prova de Portugal. Muito próximo disto, já havia refletido um certo Fradique Mendes. Pode trocar, Gustavo. Lisboa só lhe agradava como paisagem. Lisboa seria uma dessas belezas da natureza criadas pelo homem que se tornam um motivo de sonho, de arte, de peregrinação. Mas uma existência enraizada em Lisboa não me parece tolerável. Falta aqui uma atmosfera intelectual onde a alma a respire. Depois, certas feições singularmente repugnantes dominam. Lisboa é uma cidade aliterada, afadistada, catita e conselheira. Mas a náusea suprema, meu amigo, vem da politiquice e dos politiquetes. Creio verdadeiramente que as duas citações constituem parte importante do pensamento de dois autores que fizeram de Portugal um misto de tema a perseguir ou de espaço sempre a recriar. Todavia, não se pode negar a presença de uma discordância latente no que diz respeito ao alcance da ação do artista sobre o que aqui chamo de referencialidade histórica. Para Fradique Mendes, não há possibilidade de uma Lisboa minimamente inteligente e razoavelmente interessante para além do pitoresco. Enquanto que para Campos, máscara pessoana, é certo ainda que é a arte que põe a paisagem em vida. Obviamente, não qualquer uma, antes aquela que vinha impressa nas páginas de Orfeu. Acho que a geração de essa duvidou da história na mesma intensidade com que a de Pessoa acreditou na arte como quem crê numa religião. Eduardo Lourenço defende que os artistas oitocentistas e o país viveram um momento de perturbação excepcional, experiência repetida pela geração de Pessoa, ainda que configurada de forma oposta, embora religada dialeticamente com a geração de 70. Pode trocar, Gustavo. E aqui, agora, é o Eduardo Lourenço. O que há para ele, Fernando Pessoa, de mais singular no português é seu esforço de se negar enquanto apenas português. O fato de antecipar nesta autonegação a autonegação futura que abolirá, como fantasmas repressivos no campo do poderio guerreiro, econômico, científico, cultural, essa intolerável genuflexão íntima que a geração de essa julgava necessária para o nosso resgate diante das três grandes nações pensantes, a Inglaterra, a França e a Alemanha. É o momento de proclamar que Portugal não é apenas a Tormes, rústica para repouso de príncipes jacintos fatigados de civilização, mas essa vocação mediadora e como que profética de nação humilhada e ofendida em superfície. É sob a máscara frenética de Álvaro de Campos, fundeado na Barra do Tejo, de costas para a Europa, braços erguidos fitando o Atlântico e saudando abstratamente o infinito, que o reservado, o tímido Fernando Pessoa enviará suntuosa e vibrantemente à merda todo este lixo imperial e imperialista.
A longa transcrição firma-se como inevitável, porque nela reside a inquietação que provocou este ensaio. Não obstante a construção das incríveis imagens criadas pelo sempre encantatório texto do pessoano que foi Eduardo Lourenço, o que aqui interessa averiguar é de que modo a obra de Fernando Pessoa, tão crítica que sempre foi em relação a seus pares, não importando que se tratasse de Camões ou de Essa, de fato foi capaz de oferecer uma imagem ou de efetivar o projeto no qual estivessem presentes a alma e cultura portuguesas. Por outras palavras, com a máscara de Álvaro de Campos sobre o rosto, de costas para uma Europa que ardia diante de sua primeira grande guerra, em meio a um país que se dissolvia numa balbúrdia que beirava a guerra civil, cabe perguntar como, para além de um projeto estético extraordinariamente concretizado por uma obra poética irrepetível, o desejo de intervenção político-social expresso em muito de sua prosa realmente foi posto em vida por um tímido Fernando Pessoa, que só por interposta persona conseguia saudar não as aberrações da história que lhe batiam à porta, mas antes abstratamente o infinito. Fique claro, no entanto, que partimos da certeza de que a obra poética de Pessoa, ao radicalizar a crise ontológica no início do século XX, dando-lhe um corpo textual que especularmente mudava de fisionomia, tornando anacrônica com isso e, a partir disso, a dicção neorromântica e saudosista da poesia sua contemporânea, firma-se como um inquestionável discurso universal que, ao promover uma indagação sobre a identidade, ou melhor, ao desejar a busca da identidade perdida, acabou por também desvelar a natureza dramática da própria poesia. Contudo, creio que o trabalho poético de Fernando Pessoa é o proposital lugar do desabrigo da referencialidade histórica, no qual o espaço parece perder validade e importância, servindo aparentemente como ponte ou travessia de um eu em busca de si mesmo, o que denuncia a imensa dificuldade do poeta de estar na concretude da vida, suportada graças ao projeto heteronímico com que enfrentou os dias. Como tão bem definiu Eduardo Lourenço, cito novamente, pode virar, Gustavo, por favor. Os seus poemas não nascem da pura glosa da irrealidade do tempo ou da sua evanescência, como no caso da poesia da temporalidade mítica. Os três avatares de Pessoa representam uma tentativa desesperada de se instalar na realidade, de se confundir com ela e, em última análise, escapar à visão simbolista que a sua ficção heteronímica nunca deixou de ser. Diante do que foi dito, sei que não se estuda a obra de Fernando Pessoa impunemente. E hoje seria mesmo uma heresia imaginar que, em meio a tantos estudos de renomados especialistas, haveria um caminho que não houvesse sido percorrido. O que aqui se propõe é repisar o pisado, para resgatar com os meus olhos desautorizados as pistas deixadas pelo Pessoa ensaísta, que muito escreveu sobre si e sobre seu tempo, pelo homem apaixonado por sua cidade natal, Flaner, autor de um guia de turismo tornado best-seller na contemporaneidade, e por um certo semi-heterônimo, e por isso máscara confessadamente falhada, que atende por Bernardo Soares, autor do livro do Desassossego. Unindo estas três possibilidades de discursos pessoanos, há uma mesma superfície, a cidade de Lisboa, convulsionada pela agitação perigosa de suas ruas, assustada pela miséria que abrigava, insegura por conta de uma situação política que, do início do século XX até a morte de Fernando Pessoa, foi palco para quase tudo. Sobre a situação política da Lisboa de Orfeu, sabe-se. Pode virar, Gustavo, por favor. Qual era exatamente a natureza da instabilidade política entre 1910 e 1926? A instabilidade política fazia-se sentir ao nível do aparelho de Estado.
Durante aquele período de 16 anos, o eleitorado, 3 vezes redefinido, foi às urnas 8 vezes para eleger 8 dos 9 parlamentos que, por seu turno, escolheram 7 presidentes que, por sua vez, nomearam 45 governos diferentes e indigitaram muitos mais. Todos os anos houve invasões monárquicas e revoltas civis e militares. Ora, um quadro histórico-político como este não nasce da noite para o dia. E se a todos da geração de 70 não foi dada a oportunidade de testemunhar a derrocada dos ideais republicanos, facilmente deteriorados por um indiscutível oportunismo que comandou as suas relações com o poder, é certo que os jovens oriundos dos bancos de Coimbra sabiam, e muito bem, que o Portugal dos anos 70 estava irremediavelmente posto à parte no tabuleiro neocolonialista erguido ao longo dos 800. João Medina é categórico ao afirmar que a Lisboa que serviu de palco às conferências do Cassino era a metonímia mais feliz para um país majoritariamente composto por pobres e por analfabetos, que... Pode trocar, Gustavo. Composto por pobres analfabetos que, 20 anos envolvidos, mantinha ainda uma estrutura maciçamente agrária, ao mesmo tempo que o terrível pesadume do analfabetismo oprimia as consciências e afastava a esmagadora maioria dos portugueses de qualquer contato com livros e outras formas de cultura. A reforma das estruturas materiais e sociais nunca poderia deixar de ser labor para verdadeiros Hércules da Revolução ou da Reforma. Talvez já fosse a hora de perguntar como o monóculo de Essa e os mal disfarçados olhos míopes de Fernando Pessoa lidaram com a referencialidade histórica que cotidianamente lhes invadia as retinas, restando a certeza de que só mesmo um refinado, mas hercúleo trabalho em ficção fosse capaz de oferecer saída para um país que já não dava certo desde 1808. Talvez a juventude de Essa e a virulência de seu discurso impresso nas polêmicas farpas, rapidamente transformadas num fenômeno editorial num país de analfabetos, criou o lastro necessário que possibilitou a um tímido funcionário de escritório ter a certeza de que escreveria uma obra à altura de um Super Camões. Trabalho de Hércules, adverte João Medina. Trabalho de gênios, julgo ser uma melhor definição. Se a prosa reflexiva de Pessoa tentou, de maneira obsessiva e muitas vezes equivocada, abarcar a realidade claustrofóbica que lhe rodeava a existência, a narrativa jornalística de Essa apostou no riso como instrumento de enfrentamento de uma referencialidade histórica avassaladora. Por isso, creio que já é a hora de reunir o poeta do drama ingente ao pobre homem da prova do Varzim, passando por cima do registrado desprezo que Pessoa devotou ao seu colega oitocentista. Quem sabe será possível perceber que o olhar atormentado e embaçado de Bernardo Soares em seu livro do Desassossego só foi possível porque, tal qual a Jacinto, numa Tormes que só ele julgava existir, o sonho de um mundo modernamente ideal já não era de todo realizável. A crise do homem com espaço citadino, preconizado por Baudelaire, diante da Paris da Segunda República, foi transformada em melancólico riso, encarnado na improdutividade de José Fernandes e na alienação de Jacinto, o último príncipe da grã-ventura, restando assim ao guarda-livros da Baixa Lisboeta a certeza de que por detrás de todas as criaturas de papel há sempre um criador que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Pode trocar, Gustavo. Há em Lisboa um pequeno número de restaurantes ou casas de pasto em que, sobre uma loja com feitio de taberna decente, se ergue uma sobreloja com uma feição pesada e caseira de restaurante de vila sem comboios.
Nessas sobrelojas, salvo ao domingo pouco frequentadas, é frequente encontrarem-se tipos curiosos, caras sem interesse, uma série de apartes na vida. Era um homem que aparentava 30 anos, magro, mais alto que baixo, curvado exageradamente quando sentado, mas menos quando de pé, vestido com um certo desleixo, não inteiramente desleixado. Um dia qualquer que nos aproximara talvez a circunstância absurda de coincidir e virmos ambos jantar às 9h30, entramos em uma conversa casual. A certa altura ele perguntou-me se eu escrevia. Respondi que sim. Falei-lhe da revista Orfeu, que havia pouco reaparecera. Ele elogiou-a bastante. Eu, então, pasmei de veras. Permita-me observar-lhe que estranhava, porque a arte dos que escrevem Orfeu só ser para poucos. Ele disse-me que talvez fosse dos poucos. De resto, acrescentou, essa arte não lhe trouxera propriamente novidade. E timidamente observou que quando não tendo para onde ir, nem que fazer, nem amigos que visitasse, nem interesse em ler livros, só ia gastar as suas noites no seu quarto, alugado, escrevendo também. O texto citado, imputado por alguns especialistas a Bernardo Soares, ou ainda a Vicente Guedes, é, afinal, um fragmento sem assinatura definida, ou como catalogou Jerônimo Pizarro, seu autor não é atribuído. Partindo desta premissa, não há o que me impeça de inverter o jogo e defender que aquele desconhecido a quem Bernardo Soares e todo o projeto heterônimo que fragmentariamente ele representa, nota, em meio aos desvãos de uma Lisboa que, historicamente, o guarda-livros luta para não ver, seja o próprio Fernando Pessoa, flagrado em meio ao anonimato de sua reles biografia. Para muitos, Fradique Mendes teve a mesma oportunidade do guarda-livros, como também ficou demonstrado através do requintado jogo entre criador e criatura, expresso com mestria nas memórias e notas que precedem a correspondência de Fradique Mendes. Se Fradique Mendes foi, como desde Joel Serrão se afirma, a existência pré-histórica do projeto heteronímico de Fernando Pessoa, também o foi na certeza de que, cito Fradique, pode trocar, Guilherme, é na língua portuguesa que verdadeiramente reside a nacionalidade, ou, em linguagem de Bernardo Soares, não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Ao que parece, ao recusarem a referencialidade dos aterradores dias em que foram postos a viver, motivados, quem sabe, pela certeza de que não havia no mundo concreto nada que valesse nem narrativa, nem poesia, as criaturas acabaram por dar forma a uma dicção fragmentada que desde Baudelaire modernamente já se anunciava. Tal qual Fradique, que não dispunha de uma tormes reconstruída por olhos alienados como os de Jacinto, Bernardo Soares não tinha os paraísos artificiais de Álvaro de Campos para onde escapar, como também não sabia contemplar o espetáculo do mundo como Ricardo Reis também o fazia, porque a vida o forçou a ser um guarda-livros, com o tão necessário patrão Vasques em seus calcanhares. Por limitada sensatez, Bernardo Soares jamais seria mestre de ninguém, incapacitado que era de racionalmente desejar ser um guardador de rebanhos, como o quis, mas nem sempre conseguiu Alberto Caeiro. Pois a dor, o sono, o cansaço, a melancolia, enfim, a ordinária humanidade que estava nas ruas, no escritório, pode virar, Gustavo, por favor, no escritório, nas coisas de nada naturais da vida, insignificâncias do usual e do reles, poeira que sublinha com um traço apagado e grotesco, a sordidez e a vileza da sua vida humana são juntas o cotidiano choque benjaminiano que a cidade impõe à pele, não permitindo que na concretude dos dias seja possível pensar em não pensar.
tal qual Fradique, Bernardo Soares tinha, e cito mais uma vez Fradique, pode trocar, Gustavo? Fradique tinha a desconfiança de si como um escritor e criador de uma prosa, que só por si própria e separada do valor do pensamento exercesse sobre as almas a ação inefável do absolutamente belo. Eis as duas influências negativas que o retiravam para sempre inédito e mudo. Por isso, quero crer que o livro do Desassossego e a correspondência de Fradique Mendes são um meio de caminho, rascunhos de livros que servem como passagens pelas quais o poeta e o romancista, tais quais os colecionadores benjaminianos, puderam recolher os fragmentos da história deixados pelo chão da Lisboa e da Europa de seus tempos. Trabalho que só poderia ser feito por trapeiros que sobreviveram à concretude da vida, disfarçados por uma grandiosa, porque essencialmente artística, flanerie. Muito obrigada. Não estou ouvindo. Desculpa, eu fechei o som aqui, fiquei com medo de atrapalhar a sua apresentação, mas maravilhosa a sua apresentação, adorei essa aproximação do Bernardo Soares e o Fradique, incrível, foi por caminhos aí que eu nem esperava, muito, muito boa, adorei. Bom, eu vou, então, passar agora para a segunda apresentação, tá bom, Mônica? Então, um minutinho só aqui. Então, vou apresentar agora para vocês a Alana de Oliveira Freitas Rafael, né? Que é também minha amiga, né? Assim como a Mônica, já há algum tempo, mas há menos tempo, porque a Alana é bem mais jovem, né? Então, é uma professora ainda jovem, né? Que faz parte de um grupo que nós temos aqui em São Paulo, que se chama Grupo Essa, né? Já faz algum tempo que a gente tem trabalhado juntos, que é coordenado por mim e pela Daiane Cristina Pereira, que também aqui é da USP. E a Alana fez a sua formação na Universidade Federal da Bahia e depois, né, na Universidade Estadual de Feira de Santana, onde ela dá aula atualmente. E trabalhou com a obra do Essa, mas também trabalhou com a relação entre telenovelas e literatura do século XIX, né? Tem um livro muito também importante aí para a crítica queirosiana, que é Singularidades Narrativas, uma leitura dos contos de Eça de Queiroz, que é o resultado de um dos trabalhos acadêmicos dela, publicado em 2012, mas ela também é autora, né? Quer dizer, é autora de crônicas, tem um livro de crônicas chamado Nós que Apagamos a Lua, de 2018, e recentemente lançou, este ano, né, um livro de mini-contos que eu tive o privilégio de acompanhar a produção, mais ou menos, desses mini-contos, em 2021, né? Ela acaba de lançar esse livro. E a Alana vai falar, o título, né, do trabalho da Alana é Afetos Singulares, uma leitura dos contos de Eça de Queiroz e Miguel Torga, né? Então, portanto, ela vai fazer vai estabelecer uma outra companhia aí, né, para Eça de Queiroz aqui. Então, por favor, a partir dos contos, né? Alana, é com você, a palavra é sua. Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas, os presentes que estão nos assistindo nesse momento, os que vão nos assistir em outro momento, né? A virtualidade nos dá essa possibilidade. É sempre um prazer participar da Abraplip, né? Participo de algumas edições, acredito que umas 4 ou 5 últimas, né? Nos últimos 10 ou 15 anos eu tenho participado da Abraplip, e é sempre um prazer nos reunir com esses pares, né, e mostrar que os professores brasileiros de literatura portuguesa no Brasil estão coesos e não deixam essa nossa grande literatura perecer. O meu trabalho hoje é um trabalho que aproxima os contos de Eça de Queiroz e alguns contos de Miguel Torga a partir da questão amorosa, né, como os dois trabalham essa questão em alguns contos.
Afetos Singulares, uma leitura dos contos de Eça de Queiroz e Miguel Torga. Trago como epígrafe uma frase do Dom Francisco Manuel de Melo, do Carta de Guia de Casados. Esta coisa que o mundo chama amor não é só uma coisa, porém, muitas com o próprio nome. Primeira parte do trabalho se chama Eça de Queiroz e Miguel Torga, dois leitores de seu tempo. Eça de Queiroz, ícone da prosa realista portuguesa, tem como uma das principais linhas de força de sua obra a denúncia dos males e vícios da sociedade portuguesa de sua época. Romances como O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, Os Maias, se mostram como espelho lusitano os fins seculares, que refletem de forma estilhaçada as variadas camadas das classes portuguesas, vistas também como metonímias da humanidade. São narrativas nas quais o autor tece críticas ácidas contra a sociedade através das fragilidades de suas instituições basilares, como a igreja, o casamento e a família. Todavia, em um determinado momento, seu pince-nez, seu monóculo, passa a mirar para outras cenas portuguesas, a fim de buscar outras matérias. É justamente dentro desse período de ampliação dos materiais que surge a maioria dos contos, foco desse nosso presente estudo. Miguel Torga, pseudônimo adotado pelo médico português Adolfo Correia Rocha, falecido em 1995, consagra-se nas letras portuguesas da primeira metade do século XX como um dos principais nomes do chamado neorrealismo. Nascido no distrito de Vila Real, província de Trás-os-Montes e Alto Douro, norte de Portugal, filho de camponeses, viveu uma vida simples e humilde. Na adolescência, passou 5 anos na fazenda de um tio no Brasil, na região de Minas Gerais, trabalhando nas plantações. Retornando a Portugal, inicia seus estudos de medicina na Universidade de Coimbra. Em 1933, conclui o curso e regressa à sua cidade para exercer a profissão. Seu famoso pseudônimo, Miguel Torga, é adotado em 1934, quando ele publica A Terceira Voz e, no prefácio, despede-se de seu nome de batismo, assim dividindo sua vida civil como otorrino de sua vida como escritor. Isabel Leão, em O Essencial sobre Miguel Torga, explica que a origem do pseudônimo literário é proveniente de Miguel, como Cervantes, e Unamuno, 2 referências da cultura ibérica. Torga é como a urze resistente da sua terra transmontana. Tal escolha determinante na obra contística do autor é sobre sua terra e suas aldeias ao pé da montanha que surge sua principal matéria humana e geográfica, mas sempre alinhado ao universalismo dos 2 Miguéis ibéricos. Nos livros Contos da Montanha e Novos Contos da Montanha, vemos emergir essas criaturas com suas questões universais no solo desse Portugal rural. Essa, expoente do realismo, Torga do neorrealismo, não circunda suas obras apenas dentro dos limites dos ditames desses movimentos artísticos. Suas personagens e seus dramas muitas vezes seguem alguns desses roteiros de época, mas em muitos outros excedem essas linhas. Os 2 autores constroem figuras de papel e tinta que em muito se assemelham aos dramas humanos, infensos a qualquer tentativa de enquadramento, os tornando incontornáveis. Tal extrapolação é perceptível, sobretudo, nos contos que tratam da temática amorosa, através de seus desdobramentos e suas vicissitudes. O amor, pilar do pensamento romântico, será sempre tratado como algo complexo e inacabado, passando longe do encontro amoroso e do final feliz. Eles também, à moda de Camilo, escreveram outros amores de perdição. Os 2 autores parecem, em seus contos, glosar um fragmento da Carta de Guia de Casados, que tomei como epígrafe desse texto. Esta coisa que o mundo chama amor não é só uma coisa, porém muitas com o próprio nome. É o que veremos doravante, o tratamento singular que ambos dão às cenas amorosas em algumas narrativas. Essa, contista e o amor como desencontro. O livro Contos veio a público em 1902, em uma publicação póstuma organizada por Luís de Magalhães, editado na cidade do Porto, pela livraria Chardon e Lelo Irmão. O volume reuniu 12 narrativas, publicadas anteriormente entre os anos de 1874 e 1898. Os temas presentes nos 12 contos são múltiplos e variados, assim como as estratégias narrativas adotadas pelo autor e as datas de escrita e publicação de cada um deles. Vale ressaltar que, como os contos foram todos publicados em periódicos da época e só depois reunidos póstumamente nessa publicação de 1902, não obedece ao critério de organização, inclusão, exclusão
ou ordem que obedecesse ao desejo de essa. Segundo Carlos Reis, cito, aos contos não chegou essa de Queiroz a dar corpo de livro. Esse livro que o escritor deveria tomar decisões macropositivas e paratextuais, que deveriam ir da ordenação dos relatos ao título, sem esquecer antes disso a escolha daquele que valeria ou não valeria a pena consagrar em volume. Fim de citação. Obviamente que exibindo amplo espectro de diferenças, essas 12 narrativas furtam-se uma classificação que sustente uma suposta unidade entre elas. Todavia, acreditamos que há alguns eixos que norteiam essa produção da contística do autor. Entre esses eixos, destacamos a presença problemática do amor. Singularidades de uma rapariga loura foi inicialmente publicado em 1874, portanto, o primeiro conto, no brinde aos senhores assinantes do Diário de Notícias. O conto é narrado em terceira pessoa por um viajante, hóspede de uma pensão, que terá como companheiro do quarto Macário. Esse, de fato, nos põe em contato com a rapariga loura, centro da ação narrativa e do amor ruína de Macário. Um ponto estilístico em destaque no conto é o grande teor descritivo que essa imprime ao texto. Todos os ambientes e as personagens principais, secundárias, até mesmo os meros figurantes, são descritos com riqueza de detalhes. A marca realista de espelhamento do real, de anatomia do caráter, se impõe no texto para estabelecer na personagem central uma patologia singular, a cleptomania. Nessa perspectiva, essa coloca em cena o tecido social doentio, marcado por assimetrias sociológicas e psicológicas. A doença vai se anunciando no conto lentamente, através de uma sucessão de indícios. Macário, um jovem correto, justo, trabalhador, cairá de amores por Luísa, tão bela quanto vazia. E depois, ao descobrir que esta é uma ladra, possui a cleptomania, terá sua idealização destruída. Observemos que tal quebra de expectativa romântica está bem alinhada àquele essa das conferências do Cassino, horizonte narrativo que também encontraremos no Moinho. A protagonista do conto No Moinho, publicado em O Atlântico em 28 de abril de 1880, é Maria da Piedade, uma jovem bonita senhora, casada com um velho enfermo e mãe de 3 crianças igualmente enfermas, que dedica todo o seu tempo aos cuidados da família. Além disso, também administra os bens do esposo, impossibilitado de exercer as funções masculinas por conta da invalidez, incluindo-se aí a sexualidade. Ao receber a visita inesperada do primo de seu marido, o afamado escritor Adrião, sua vida muda irremediavelmente. O visitante desperta em piedade, inquietações e desejo, sensações até então desconhecidas ou reprimidas. Após um beijo trocado no idílico moinho que dá nome ao conto e da brusca partida do primo, Maria da Piedade transforma-se num sem ebulição. Abandona sua devota vida doméstica e passa a viver em função da satisfação de suas fantasias. No Moinho põe novamente em evidência a temática do adultério, basilar na obra do autor. Diferentemente de O Primo Basílio, de Os Maias ou de Alves e Cia, o conto ambienta o adultério no meio rural, evidenciando esse desequilíbrio de costumes atingia todos os lugares da sociedade portuguesa. Através da sedução de Maria da Piedade pelo primo Adrião, essa também nos leva à discussão sobre o casamento e a família, bovarismo, educação romântica, presenças marcantes em suas obras. A trama do conto sugere de imediato a sua aproximação com o romance O Primo Basílio, obra que apresenta elementos semelhantes. É um ponto pacífico na crítica hessiana o fato de existir uma relação entre contos e romances, como se determinados contos funcionassem como exercícios para o posterior romance. Assim, Civilização antecipa a Cidade às Serras e no Moinho associa-se a Primo Basílio, sendo que é um aspecto a ser observado a data de publicação dos textos. Civilização foi publicada em 1892 e a Cidade às Serras postumamente em 1900, o que reforça a ideia de que o romance constitui um desenvolvimento do conto. Mas uma questão se instala com outro par. O Primo Basílio é publicado em 1878 e no Moinho só vem a público em 1880, o que demonstra a complexidade do seu processo de criação. Mas voltemos aos amores singulares. E por falar em complexidade, chegamos a José Matias. Sem dúvidas, uma das personagens mais densas de sua vasta galeria de caracteres humanos. Publicado na Revista Moderna em 1897, essa cria nesse conto um estranho protagonista cuja história amorosa é exposta numa intricada teia narrativa. O protagonista que dá título ao conto é apresentado por um narrador, filósofo hegeliano,
que relata para um amigo em comum dos tempos de Coimbra, durante o enterro de José Matias, a história do seu estranho amor por Elisa e os desdobramentos que esse sentimento trouxe para a sua vida. A narrativa se estabelece a partir de 2 momentos temporais distintos: o tempo da narração, que se dá durante o enterro de José Matias, e o tempo da matéria narrada, os longos anos de amor sem reservas de José Matias por Elisa, uma história que dura mais de 20 anos. Preso ao seu cabedal científico, o narrador não conseguirá traduzir, através dos seus códices, o amor singular desse rapaz, também louro. Ao regressar de Coimbra para Lisboa, já órfão de pai e mãe, José Matias vai morar com seu tio, o general Visconde de Gormilde, em Arroios, e é na casa vizinha, na casa da Parreira, que mora Elisa, objeto do seu amor, que será a razão de sua vida, de sua morte em vida e de sua morte física. O drama amoroso de José Matias pode ser associado às cantigas de amor trovadorescas e ao platonismo. Por Elisa, nosso protagonista viverá e morrerá. O leitor vai acompanhando ao longo do conto a degradação dele e da sua musa por quem nutre um amor incompreensível, já que tem a oportunidade de concretizá-lo e não o faz. Para Eduardo Lourenço, cito: todos os romances ou contos são a ilustração desta visão do amor, que não é da ordem especulativa, mas uma vivência, se pode chamar assim, a consciência ferida, não pela incapacidade ou impossibilidade de amar, mas pela inanidade intrínseca da experiência amorosa. A ideia de Lourenço, no seminal Ensaio Eros e Essa, parece exprimir essa presença problemática da componente romântica na obra do autor. Portanto, havemos tanto em Essa quanto em Torga. Para Carlos Reis, é o essencial de Essa, o tema do amor, constituído um sentido universal, representação artística, aparece na obra queirosiana, quase sempre representado os termos de uma concepção negativa, pessimista ou, pelo menos, crítica. Dificilmente encontraremos nos textos de Essa sentimentos e práticas amorosas como atitudes que resultam em estados de felicidade ou relações afetivas positivas. Essa frustração sentimental apontada por Reis e a inanidade intrínseca da experiência amorosa apontada por Lourenço parecem delinear o tratamento dado a Miguel Torga em alguns dos seus amores igualmente singulares. Miguel Torga, Amores e Desamores ao Pé da Montanha. Ganhador de vários prêmios e autor de obra prolífera em diversos gêneros literários, tais como poesia, romance e diários, com destaque para sua produção em contos. Parte de sua obra que considero o seu ponto mais alto. Seus 3 livros de contos, Bichos, Contos e Novos Contos da Montanha, nos revelam uma das melhores faces da prosa portuguesa do século XX. Aqui trataremos de narrativas presentes em seus 2 livros de contos mais conhecidos e que marcam a sua trajetória como prosador, que circunscreveu em sua obra um Portugal rural, pré-industrial e sujeito às chamadas leis da aldeia, Contos da Montanha e Novos Contos da Montanha. De acordo com Cid Seixas, na apresentação da edição brasileira de Novos Contos da Montanha, cito: a preocupação do autor com o destino das figuras de carne e osso que serviram de modelo aos seus personagens é patente tanto nestes Contos da Montanha, lançados no Brasil em 41, quanto nos Novos Contos da Montanha, publicados em Portugal em 44. Com novas histórias, novos protagonistas, de uma mesma aldeia marcada pelo sofrimento e ameaçada pela miséria. É dentre essas personagens de rara força dramática, como a Maria Leonça, o Almagrande ou o Menino do Cavaquinho, imersos em meio social marcado por carências diversas, que também Torga lançará seu olhar para alguns episódios amorosos. Seu olho apurado de otorrino, que tratava pessoas no consultório do Dr. Adolfo, também foi capaz de criar gente excepcional de papel, tinta e alma, sob a pena de Miguel Torga. Em Um Coração Desassossegado, 19º conto dos 23 reunidos em Contos da Montanha, conheceremos a história de Marciana. O seu caráter de exceção já é anunciado tanto pelo seu nome quanto nas primeiras linhas do texto, assim como os reais motivos de seu coração desassossegado que nomeia a narrativa. Cito: na tradição de Ruivães não havia exercício tão escandaloso. 3 homens na vida de uma mulher. Era como que uma espécie de aleijão moral de que a própria terra se devia envergonhar. Mas a verdade é que a Marciana fizera essa avaria, e ali estava mais uma vez viúva, quase sem lágrimas, a despachar o Bernardino, o último marido, para o cemitério. O cunhado, o Daniel, que tratava da mortalha, movia-se entre o dever e o desespero. Honrado e austero, fora casado com uma irmã dela, Isaura, que falecera há pouco. E aquele parentesco que o obrigava a enterrar-lhe quantos mantilhões arranjasse, custava-lhe os olhos da cara.
Com domínio absoluto do gênero conto, Torga nos introduz nos meandros dessa mulher que envergonhava a aldeia com sua sucessão de casamentos e rápida viuvez. Daí em diante, o conto volta em flashback para conhecermos que esse comportamento de Marciana, impróprio para os códigos morais da aldeia, incomodava o cunhado Daniel desde os tempos do namoro com Isaura, tão diferente da irmã. Ela sempre dava um jeito de se fazer notada pelo cunhado, de impor sua presença excessiva e até mesmo na festa do casamento se faz destacar mais do que a noiva. Cito, quando se receberam, o raio da rapariga parecia doida, cantava e dançava como se fosse a dona da festa. E toda a gente se espantava com uma alegria tão despropositada. Ô, mulher, tem juízo! Olha que nem se casa, é a tua irmã. Ficou pensativa e pálida por alguns momentos, como se acordassem de uma anestesia e a dor voltasse. Mas retomou o entusiasmo logo a seguir e foi a última a deixar os noivos em paz no pobre Tugúrio, onde iam começar 50 anos de felicidade. E assim fica já anunciado na palidez da jovem os motivos de Marciana. Era pelo seu cunhado, um amor impossível e seu coração sem juízo realmente palpitava. Todavia, algo de ético ainda guiava. Só teve coragem de declarar seu afeto quando ambos estavam viúvos. Numa tarde de maio, morosa e melancólica, foi visitar Daniel, que trabalhava em sua lavoura, como sempre fez. Depois de olhar sem parar, o cunhado enfim compreendeu as loucuras de Marciana e travaram esse belo diálogo final. Trazia-te aqui uma pinga, desconfiado, fitou demoradamente. Que estás a olhar? Nem sei. Olha, olha, vê se descobres, vão sendo horas. Com a mão crispada na alavanca do pulverizador, o Daniel continuava a observá-la. Será possível? Perguntou por fim. E então, era alguma coisa do outro mundo? Desabrido, atirou-lhe o nojo à cara. Não estás farta, mulher? Não. Pois bates a má porta, já te não posso valer. 2 lágrimas começaram a cair pela cara dela abaixo. Não é o que tu cuidas que me falta, estou velha também. O tempo dessas alegrias já passou. Então não te entendo. É o meu coração que não se cala. É ele que sempre gostou de ti e te queria. E esse final em suspenso, e com esse final em suspenso, vamos em busca de outro coração desassossegado. Tal desassossego, uma constante nas narrativas de Torga, pode ser comparado com o estado de penúria ou eterna carência que sempre acompanhará Eros. Eros é o filho de penúria e filho de prudência. Recurso ao expediente. Da mãe herdou a fome, a carência permanente, a mendicância. Do pai, as artimanhas com que busca suprir suas necessidades. Eros oscila sempre da sabedoria e ignorância, e desse modo, seu estado é de contínuo desejo sem satisfação. No conto Amor, terceiro conto de Contos da Montanha, vamos conhecer Lídia e sua volubilidade. Como um traço que nos parece comum nas construções das personagens torguianas, já sabemos que há algo diferente com ela nas primeiras linhas. Nasceu aquela flor em Covelinhas, de um castanheiro velho, o Lourenço Abel, e de uma urze mirrada, a Joana Benta. Nasceu, cresceu tão linda, tão airosa, que o povo em peso punha os olhos nela. Só tinha um defeito, verduras da mocidade. Pretextava a Cláudia quando o homem ao lume censurava os namoros da rapariga. Ultrapassa as marcas da trela a quantos há na freguesia. Ainda hão de ser mais as vozes do que as nossas. Novamente esbarramos nos códigos morais da aldeia, uma espécie de acordo tácito que zelava pelo comportamento das moças. Lídia, aquele broto bonito que nasceu de pais velhos, ultrapassava as marcas esperadas para uma jovem idade de se casar. Não conseguia se decidir por nenhum pretendente. Era um coração aberto a quantos lhe batiam a porta. Mas seguia dando esperanças para tantos quanto a cortejavam. Era sempre avisada pelas mulheres mais velhas que o seu comportamento poderia acabar mal. Até que a rivalidade se acirra entre 2 pretendentes, Pedro Verdeal e Lúcio, que passa a se comportar como em um duelo no qual o prêmio era Lídia, e essa alimentava a concorrência dos dois. Como o conto já vinha anunciando, dá-se um final trágico. Pedro vai à casa de Lídia uma noite e lá encontra já conversando com Lúcio. Ambos se ofendem com ira, enquanto Lídia, cito, alheia numa volúpia de responsabilidade, a Lídia assistia àquela disputa de que era a causa, divertida como uma criança, quase que nem ouviu o simultâneo deflagrar das armas. Canalha. Seguiram-se mais 2 estalidos secos. Cabrão. Os insultos como que eram apenas um comentário desdenhoso à margem dos tiros rápidos e sucessivos. Excomungada. A inesperada maldição entrou na alma da Lídia como um punhal de quem vinha.
Da boca do Lúcio ou da boca do Verdeal? Mas não pôde sabê-lo. Ambos jaziam quase a seus pés, cada um no último arranco. E quando a mãe, espavorida, em saiote, abriu a porta, veio encontrá-la endalheada, junto dos dois mortos, a tentar compreender a violência daquela queixa. Aqui temos a marca trágica, presente em muitos outros contos do autor. Lídia, que nada tinha de musa, de Ricardo Reis, é uma personagem moderna marcada pela ironia. O título Amor é uma pista falsa que vai sendo desconstruída ao longo da narrativa, até que alcancemos o sangue no final. Assim como em Lorca, temos outras bodas de sangue. Diferentemente de Marciana, que tinha um amor guardado por Daniel, Lídia amava a todos e a nenhum. Mas ambas pagam por quebrar a expectativa da aldeia. Agora sairemos das protagonistas femininas e vamos ao conto Destinos, 7º dos 22, de Novos Contos da Montanha. Destinos nos põe em meio ao amor platônico, portanto deslocado no tempo e espaço, de um jovem sem nome, apenas chamado de Coiso, pela bela Natália. Novamente, no início do conto, já podemos intuir que se tratará de mais um amor ímpar. Foram os amores singulares aqueles. No junho, as herdeiras punham por toda a veiga uma nota viva, fresca e sorridente. Singulares, como dito na primeira linha do conto, serão os amores daqueles dois e de tantos outros amantes de Torga e essa, marcado pelo erotismo silencioso do sumo das cerejas túmidas. Natália se oferecia dentro dos limites extrapolados por Marciana e Lídia, mas o Coiso não conseguia tomar a iniciativa, comportamento esperado para um rapaz, mas ele, pena ele ser o que era, uma natureza tímida, incapaz de um ato rasgado e levado ao fim. E o tempo passava, outras safras de cereja vinham, e um outro moço, João Neca, tomou sua frente e teve o que lhe faltava, coragem e atitude, porque a vida não podia parar naquela lírica indecisão. E para a tristeza de Natália, o Coiso, a mãe dele, e possivelmente João Neca, os sinos do casamento tocaram e o nosso Coiso, de alma viúva, mudara para sempre aqueles destinos que podiam ser outros, talvez mais felizes. Voltando ao que nos diz Lourenço sobre os amores em essa, vimos ao longo desses 6 contos a tal inanidade da experiência amorosa. Pois de amores infelizes ou irrealizados também é feita a condição humana, centro vivo da obra desses 2 prosadores que afiaram suas penas em busca de um retrato aproximado dessa gente de papel e tinta que ainda tem muito a nos dizer. Obrigada. Obrigado, Alana. Um grande percurso aí, hein, pelo amor de Deus. Cravei o tempo, Helder. Acho que deu certo. Deixei o Gustavo controlar o tempo. Mas acho que estamos aqui dentro do tempo aqui, né, que a gente estabeleceu. Sim. Então, eu não sei... Bom, a Mônica está aí, né? Então, vamos lá. Eu acho que agora eu posso tentar, pelo menos, informar vocês que não têm acesso aqui aos comentários aqui no chat, né? Todo mundo elogiando, né? Olha aqui, a Lucy Ruas Pereira, o Felipe de Freitas Gonçalves. Vocês têm acesso a isso? A Mônica fez um comentário aqui ou não? No privado, Helder, está aqui, a gente vê. Ah, vocês veem. Eu consegui. A Alana, coitada, não viu, porque eu tive o tempinho para ler. Tá bem. Então, não sei se você quer comentar, Mônica, o comentário que a Isabel fez do seu texto. É com você. Não, querer eu quero, eu só não sei se eu consigo. Sério. Entre todo mundo tinha que ser ela, não é? Ô, mulher de sorte que eu sou. Não, eu acho que ela está coberta de razão. Quer dizer, primeiro quero, de fato, agradecer a recepção do trabalho, né? Porque dá trabalho e pronto, dá sempre trabalho. E às vezes a gente fica meio sozinha. E os congressos são bons porque eu já não tenho mais a esperança de conseguir ler metade das coisas que eu quero ler, mas pelo menos ouvindo, a gente já sabe um bocadinho do que o outro está fazendo, porque o nosso trabalho acaba sendo um bocado esquizofrênico, solitário. Mas a Isabel levantou uma questão que é, de fato, importante, e acho que na hora de cortar, porque isso, obviamente, tinha ficado maior, e eu
acabei tirando duas citações que eu acho que fizeram falta, quer dizer, no fundo, era para tentar amarrar esse conceito da modernidade que se estabelece a partir da poesia do Baudelaire, claro, e dessa concepção de uma nova, da perda da aura, quer dizer, eu até faço a citação aqui nas notas de rodapé, que foi traduzida no Brasil através do, acho que meu Deus, como é o rapaz? Gilson Mauriti, não é? Pequenos poemas em prosa do Charles Baudelaire, e ali há um pequeno trecho que se chama, pronto, a perda da auréola, ou a perda da aura, que depois o Benjamin vai trabalhar isso à exaustão, que é aquela passagem muito simbólica em que o poeta está atravessando a rua e a sua auréola cai, passa um carro um carro qualquer, e a auréola está suja de lama, ele diz que não quer mais, que outro que o pegue. E, no fundo, quer dizer, essa citação é que amarraria, e acabou sendo cortada, com duas outras coisas, tanto para o Essa quanto para o Pessoa, que seria a ideia de que eu, sinceramente, acho que esses dois autores, e agora eu estou falando da autoria, não é? Foram autores que perceberam nos seus tempos que a arte tinha, portanto, perdido a sua aura, né? A gente está falando de um Eça de Queiroz, que foi fundamentalmente um homem da mídia, dos médias da época, não é? Um jornalista, antes de tudo, um autodivulgador da sua própria obra. Eu acho que a correspondência do Eça, se eu tivesse nascido de novo, tivesse tempo, era uma coisa ao qual eu acho que a gente tinha que se dedicar com um bocado mais de atenção, porque todas aquelas cartas que ele manda para os amigos, e as cartas íntimas para os amigos, são sempre cartas a falar mal da sua própria obra, e isso sempre me pareceu um recurso muito inteligente de dizer assim, poxa, você não vai me elogiar, não é? E o próprio Fernando, quer dizer, essa concepção de que a obra de arte agora era alguma coisa que tinha que vender, quer dizer, as próprias farpas e a questão do direito autoral que ele travou junto ao público brasileiro que fazia, depois com o Primo Basílio, uma série de edições piratas, né? A pirataria literária no Brasil, no fundo, ganhou indústria com através das farpas e depois do Primo Basílio. Então, essa consciência de que não era mais o artista, mas era um artista com um público consumidor, e a ideia de que a obra de arte também era alguma coisa que deveria se vender, eu acho que cabe tanto para o Essa quanto cabe quando a gente pega a prosa do Pessoa. A prosa do Pessoa, obviamente, tem lá todos os problemas, porque num texto ele fala uma coisa, no outro texto ele fala outra coisa, outro texto ele concorda com ele mesmo e discorda de novo, não é? É Pessoa, não é? Mas, obviamente, a gente também não pode esquecer que foi esse próprio Pessoa que abriu duas, pelo menos, salvo erro, desculpa, eu não sou, de fato, nem perto de uma pessoana, mas, salvo erro, duas editoras para tentar publicar os seus próprios livros. Foi esse Pessoa que entrou em todos os concursos literários que o tempo lhe permitiu. Foi esse Pessoa que fez slogans para a Coca-Cola. Então, essa ideia de que o artista está agora, não mais, né, num plano nefelibata, né, que vinha herdeiro do século XVIII, mas agora num mercado, e que esse mercado é necessário que ele funcione a seu favor, ou seja, a favor da arte, eu acho que talvez um grande sinal de modernidade que une os dois, não é? Eu acho que eles tiveram, a seu tempo, percepções muito claras de que o mercado editorial, eu estou falando de mercado, obviamente, mercado artístico, mercado editorial, e isso talvez seja um dos pontos mais relevantes quando eu tento o diálogo com o pensamento do Benjamin, porque foi o Benjamin que viu isso em Baudelaire primeiro, e que eu acho que pode ser extensivo dessa forma ao Essa e ao Fernando Pessoa, guardadas as devidas proporções. E, pelo amor de Deus, tomara que a Isabel esteja convencida, em nome de Jesus.
E acho que tem a... Posso fazer... Me permita... Por favor, Ana. Enquanto você apresentava, né, e aí eu pensando que podia acrescentar muito bem a sua dupla aí, né, a trinca com o Cesário Verde, né, porque... Sim, sim! E aquela fala que você cita do Lourenço, que, como se o Fernando Pessoa manifestasse um certo desprezo, né, por essa e sua geração, enfim. Sim. Mas existia uma admiração pelo Cesário, né, que está em alguns poemas, né? E que foi, talvez, o primeiro poeta a verbalizar essa dor de não pertencer ao mercado. É que a gente está acostumado a trabalhar com as academias, não é? Como se o poeta... Mas eu acho que o século XIX já passou um bocado das academias, não era bem essa a questão. Havia uma questão de mercado editorial, de público leitor, de gosto de consumo, também para a literatura, e eu acho que a geração de 70 lá, os jovens da geração de 70 foram os primeiros a atinar que, para além de qualquer questão estética, que, por exemplo, envolvesse a poesia do Castilho, havia um mercado editorial que ele comandava, e contra isso eles também se revoltaram. Então, eu acho que é nesse sentido que o conceito de mercadoria, e eu falo aqui muito positivamente, eu acho que foram os dois, a seu tempo, pessoas muito atinadas para o em volta, né? Para o que estava em volta e que já não era mais, não é? Os mecenas com os seus escolhidos, mas agora sim um anonimato que se chamava público e que esse público tinha de toda forma ser agradado até para que a sua obra valesse. Quer dizer, hoje a coisa que eu penso muito é, supondo que o Fernando Pessoa tivesse conseguido publicar alguma coisa para além daqueles poemas em inglês, para além de mensagem. Quer dizer, qual teria sido a visibilidade deste homem num futuro, não é? Que ficou muito restrita. Quer dizer, o Fernando Pessoa foi redescoberto posteriormente. Então, assim, a ideia de nunca conseguir entrar no tal mercado, apesar de já ter abdicado de uma certa aura, não sou tola, sei que o Fernando Pessoa tinha lá os seus elitismos literários, não tenho dúvida quanto a isso, mas um sujeito que acredita, não é? Que haverá um Super Camões, que por acaso é ele mesmo. Sim. É um sujeito que pelo menos teve a intenção de vencer. Não sei se foi vencido, mas teve a intenção de vencer. Acho que foi isso que eu queria dizer. Não sei. Agora, o Helder, você lê aí o resto, que eu já não estou lendo nada, que eu tirei o óculos. Tá, não, já veio alguns comentários aqui, peraí. Do Silvio... o Silvio não vale. O Silvio é meu compadre. Silvio, eu paguei o Silvio para escrever isso. Mas ele tem uma pergunta. Não vale, não vale. Mas tem pergunta, não pode? Tá. Peraí. Não, peraí. O Márcio tem uma anterior para a Lana, se eu não estou aqui enganado, tá, gente? Peraí, deixa eu me organizar aqui. O Márcio pergunta para a Lana, o que essa aproximação dos autores revela da criação literária de Torga? O Márcio está te perguntando, Alana. Oi, Márcio, tudo bem? Alana, antes de você responder, só vou fazer a pergunta aqui para a Mônica também, para ela já ir pensando. Tá? Espera só um minuto, só fazer a da Mônica aqui. A aproximação entre os criadores de Fradique e os de Orfeu me parece sintomática... é do Silvio, tá? Que eu estava te falando. Não, é outro Silvio, é o Silvio César. Posso? Peraí. Pode. Não, desculpa, é que daí acho que eu não te ouvi. A aproximação entre os criadores de Fradique e os de Orfeu me parece sintomática do pertencimento de ambas as gerações ao tempo do niilismo, que ainda é o nosso. Como equacionar o fragmento abaixo de Bernardo Soares com a euforia modernista? Tá bom? É essa a pergunta dele, você vai pensando aí, então, por enquanto é isso, tem mais coisas aqui. Então, Alana, por favor. Vamos lá. Oi, Márcio, tudo bem? Márcio é nosso colega do Grupo Essa, né? Márcio está lá nas Minas Gerais, trabalhando com literatura. Márcio, eu acho que eu estou abrindo, digamos assim, esse horizonte de comparar essa com Torga, né? na minha pesquisa sobre essa, mas eu vejo muitas semelhanças, tenho percebido muitas semelhanças. Mesmo que elas não sejam assim, digamos assim, no macro, né, do projeto de obra, mas elas têm algumas linhas de força e algumas linhas críticas que se assemelham.
essa questão da problemática amorosa como se fosse esse espectro romântico do qual eles não conseguem se desfazer, né? E está ali sempre como um tema incômodo na obra deles. Sabe aquela passagem do Primo Basílio, em que, quando o amor de Luiz e Basílio começa a arrefecer, e, né, o narrador fala, né, o problema está onde? O problema está no próprio amor, né? E aí ele vai falar aquela famosa frase: só os começos são bons. Né? E aí vai em cima disso que o Lourenço falou aí. E tem outras questões também. A forma, por exemplo, a crítica religiosa, que há alguns contos do Torga, eu percebo um espelhamento de um pensamento semelhante do Essa, né? Que a questão assim, não é exatamente, não é anticristã, não é muito mais anticlerical, no sentido de as figuras que não correspondem, seriam supostamente os representantes do Cristo na Terra, mas não correspondem ao ideal cristão. Então, você tem, por exemplo, no Torga, um conto belíssimo, onde se chama Senhor Fora, o padre está conduzindo uma procissão, né, naquelas ruas da aldeiazinha, e todo mundo seguindo o padre na procissão, enfim. E aí é chegada a notícia de que uma mulher está tendo um parto dificílimo, né, numa casinha daquelas. E aí as pessoas tentam acudir, acode, até que, quando a procissão passa, o padre tira os paramentos da procissão e vai lá e faz o parto, né? Então é meio assim que um chamado para esse Cristo, de fato, digamos assim, que eu acho que tem um pouco no Essa, lá no Suave Milagre, né? Enfim, um Cristo, digamos assim, para realmente quem precisava dele, né? Um Cristo para os oprimidos, digamos assim, uma igreja que pense nesse público. Acho que isso está lá. E tem muitos outros pontos de contato. A forma conto, Jean, também, muito interessante, né? A questão do estilo tem algumas semelhanças, né? Guardando as diferenças temporais, mas a gente tem semelhanças, né? E a própria ideia de realismo e neorrealismo, há pontos de contato entre si, né? E de divergência, né? Porque todos eles extrapolam tudo que a gente possa tentar categorizar nos dois. Mas eu acho que há, sim, relação, né, na criação do Torga. Obrigado, Alana. Tem mais perguntas para você depois, tá? Mas espera um pouquinho que a Mônica vai responder. O Silvio César, não é isso? Saudade de você, Silvio, quanto tempo a gente não se vê. Enfim, o que eu acho é o seguinte, quer dizer, não sou conhecedora de filosofia o bastante para tecer aqui considerações sobre o conceito de niilismo, mas o pouco que eu sei sobre o século XIX me deu a certeza de que, no fundo, o que transforma a sociedade, da qual... Quer dizer, tem uma frase do Richard Sennett que me persegue, e que talvez tenha sido ela que me encaminhou para o século XIX. Ele termina o prefácio de um livro dele, que é um clássico já, aquelas tiranias da intimidade, o declínio do homem público, as tiranias da intimidade, e na introdução desse livro ele termina a introdução com a frase que eu acho que é lapidar. Ele diz isso em 1988, salvo erro, foi a publicação do livro dele. Ele diz: o século XIX não terminou. E eu, sinceramente, acredito nisso. O século XIX ainda não terminou. Ou seja, é um século que mudou a fisionomia do mundo, e mudou mesmo, pronto. A burguesia subiu ao poder e nada depois foi igual, não é? Nós somos produtos e herdeiros direto desse tempo histórico. E acho que esse niilismo, né, e eu vou usar agora palavras que me são mais confortáveis, porque fogem da filosofia, talvez uma certa sensação de vazio que começa com o advento da ascensão da burguesia, e eu acho que eu tento, pelo menos tento mostrar isso, que é o reino do mercado, o reino da mercadoria, não é? Quer dizer, você deixa de... Até o século XVIII você era o que você nascia, a partir do século XIX você é o que você tinha, não é? E quanto mais você tem, mais você quer, e esse desespero de que você só é aquilo que o outro vê o que você tem, talvez um niilismo que todos nós já saímos perdendo. São coisas que fazem um adolescente da periferia querer o tênis
do garotinho da Barra da Tijuca, mas é o mesmo movimento que faz um imbecil qualquer, miliardário, em vez de dividir o seu dinheiro, colocar, sei lá, torneiras de ouro no seu banheiro. Quem é que pensa nisso? Quer dizer, o que faz um sujeito colocar torneiras de ouro no próprio banheiro? São coisas tão... Se você for parar para pensar, é uma pressão enorme em ter, né, para ser, que eu acho que esse niilismo agrava-se no momento em que essa industrialização precisa de mercado e nós nos tornamos vítimas dela, né? Acho que, nesse sentido, tanto o Bernardo Soares quanto o Fradique foram aqueles, dentro da galeria dos personagens de ambos os autores, do Fernando Pessoa e do Eça, que tiveram a coragem de dizer: eu não quero. Não é? É claro que o Fradique diz isso de um lugar de privilégio, não é? E também de um lugar que a gente tem que sempre pôr em dúvida, porque é visto pelo outro, não é? É aquelas armadilhas que o Eça monta, né? O que a gente sabe do Fradique é um pouco pelas quartas, mas muito mais pela introdução que faz aquele, digamos, narrador biógrafo, não é? Então, eu acho que são personagens que jogam na cara do público burguês que eu não quero, eu simplesmente não quero. O Fradique, em algum momento, diz que não quer que a obra vá para o lixo, jogue-se fora. Eu não sou capaz de descrever, a frase é essa, eu não sou capaz sequer de descrever um arbusto. Eu não tenho obra, eu não quero obra. E eu acho que dentro da galeria Pessoa no Bernardo Soares é, de fato, o único heterônimo que não é justificado. Veja se eu consigo me explicar. Ou seja, não há um paganismo de um Ricardo Reis, não há um racionalismo, entre aspas, né, natural ou em natureza, como do Alberto Caeiro, não há a violência futurista de um Álvaro de Campos. O Bernardo Soares está sozinho, e por isso ele é tão pequeno, e por isso eu acho que ele se dissolve nas ruas. Quer dizer, aquele livro sempre me dá uma agonia imensa, se é que a gente pode chamar de livro, porque para mim é sempre um esforço imenso de não ver, de não estar, de não pertencer, de abrir mão, de aturar o que a vida me dá. Quer dizer, há um discurso de mediocridade no Bernardo Soares, de assumir a sua mediocridade, que eu vejo muito também espelhado nos personagens falhados do Eça. É claro que esses personagens não têm essa consciência, mas o Fradique, do alto da sua posição, digamos, privilegiada, já é capaz de dizer: eu não participo, eu não quero mais, não é? E isso vai do casaco de pelica que ele se recusa a colocar e morre por conta disso, até o funesto destino que ele dá aos seus papéis, não é? É não querer pertencer, é não comungar, é tentar fugir fora da máquina. E, nesse sentido, é claro que todo o conceito da modernidade do Fradique, as relações que se fizeram junto com o Fernando Pessoa, iam sempre com a ideia da despersonalização, da heteronímia, que eu não nego, pelo amor de Deus, não sou idiota, mas eu acho que pode ser um pouquinho mais, não é? Pode ser um pouquinho mais, pode ser o discurso da desistência de um mundo que nos exige sempre querer mais, produzir mais, fazer mais, e nesse sentido eu acho que talvez o Bernardo Soares seja o semi-heterônimo mais autoral que o Fernando Pessoa teve, não é? Porque, de alguma forma, foram tantas coisas planejadas e poucas realizadas no concreto. Acho que não sei se respondi também. Acho que é isso. Respondeu, sim. Alana, não sei se você já viu as perguntas que estão aqui ao lado, mas sim. A Isabel te pergunta, Isabel Pires de Lima, né? Te pergunta, lê da mesma forma essa inanidade do amor nos dois escritores? Ela pergunta se você está lendo da mesma forma, porque se teria uma funcionalidade diferente em cada um deles ou não, teria a mesma funcionalidade. Sim. E o Silvio, na sequência, também vai te perguntar se existiria um fio condutor estético teórico para a leitura de todos os contos do Eça.
Tá? Ok. Vou responder primeiro o Silvio, que eu acho que eu respondo mais fácil. Silvio, bom, um fio único não tem, eu nem encontrei, né? Mas se você quiser ler minha tese de doutorado, eu também te falo sobre isso, né? Está publicada, tu falou aí que é singularidades narrativas, eu trabalho com 6 contos na tese, mas acabei analisando os 12, né? 12 clássicos, digamos assim. Não, mas existem algumas questões, Silvio, interessantes, né? Uma coisa que eu percebi, e isso nem está na tese, eu percebi depois. Alguns contos do Essa são recriações, né? Que a perfeição é uma reescritura da Odisseia, né? No capítulo da Odisseia. O Frei Genebro, da vida de Frei Junípero, está lá na vida dos franciscanos. Suave Milagre, é uma retomada de passagens da Bíblia. O Tesouro é uma história reescrita também. Então, a gente tem alguns textos de reescrita, né? Alguns que são muito afeitos à questão mesmo, muito recente das conferências do Cassino, que eu acho que é Singularidades, que é o poeta lírico, né? E alguns que realmente tratam dessa questão amorosa, né, problemática, que é, por exemplo, no Moinho e José Matias, né? Então, tem linhas, né? A civilização, que é um pouco à parte, porque é o projeto do romance, né? Então, eu já sinto que vai se desenvolver mais adiante, mas a gente tem, né, algumas linhas, uma linha única, eu acho que não, porque realmente de produção e publicação dá uma diferença de quase 3 décadas, então, assim, não tem como, né, ser um projeto único os contos, até pela própria natureza da narrativa, né, mais curta. Mas existem algumas questões que são que atravessam, digamos, esses 12 contos. Isabel, prazer tê-la por aqui. Sim, eu acho que sim. Eu acho que é a mesma questão. Agora, as modulações, né, não funcionam diferente, não. A inanidade, sim, né? A experiência amorosa como problemática, incapaz desse encontro, mas por razões diferentes, né? O Essa, por conta dessa ácida crítica àquela sociedade sobre a qual ele lança a luz, ele olha pelo buraco da fechadura e vai mostrar aquelas falhas, digamos assim, né, e fazer sua bengalada do homem de bem. Já o Miguel Torga, eu acho que a inanidade intrínseca é dentro daquela comunidade de carências, vamos dizer assim, de extrema pobreza, né, e carência, onde os códigos são outros, aquela sociedade do pé da montanha, daquelas pequenas vilas, daquele Portugal rural. O amor romântico não encontra guarida, né? É como se fosse a preocupação com a sobrevivência é muito grande, mas como também temos que pensar na questão da quantidade de histórias, que é muito diferente, né? Contos e Novos Contos da Montanha somam 55 contos, né? É uma boa amostragem, digamos, e quanto que a gente tem esses 12 textos, afora alguns outros dispersos, é diferente. Então, por exemplo, no Torga algumas louvações muito bonitas à amizade, por exemplo, né? Então, há outros afetos que ele coloca como se fosse a sustentação daquela comunidade. Mas, de forma geral, os amores são sempre problemáticos. Nunca, né? Maria Leonça, que o marido vai embora e abandona, né? É o rapaz que se apaixona pela moça que tem problemas mentais, e ele tenta salvar ela de todo jeito e ela se suicida. Os casamentos, né, infelizes, enfim, geralmente essa inanidade ela funciona, né, para os 2 autores, sim, professora. Espero que tenha respondido. Eu não sei qual que é o nosso tempo, como é que a gente fica. Eu não tenho aqui mais nenhuma pergunta, né? Eu só queria fazer um comentário, de todo modo, mesmo arriscando o tempo aqui, não sei. Que horas que a gente tem que acabar? Acho que não ficou combinado isso. Mas eu fiquei pensando, né, nessa aproximação entre a geração do Essa e a geração do Pessoa, que a Mônica fez, e pensando na questão mesmo da mercadoria, como você falou, né, da arte como mercadoria e tudo mais, a preocupação que ambas, de uma forma diferente, mas ambas demonstram com a formação do leitor, né? É um projeto que está presente na geração 70, não
um projeto exatamente, mas uma preocupação, né, de reformar a sociedade no sentido de formar leitores e preparar esses leitores para aquilo que deveria, para aquilo que vem, né? Que seria essa literatura, no caso, aí seria a literatura realista, e seria esse update de Portugal, né, em relação à Europa. E no caso do Pessoa também, né, porque todo esse empenho que está em torno do Pessoa e da geração de Orfeu está ligado a esse empenho que você citou, né, Mônica, editorial, né, está muito ligado a essa ideia de criar um público que pudesse ler aquilo que eles estavam propondo e que portanto, tem uma relação não só, obviamente, com um ideal, não sei se um ideal, mas, enfim, com uma recepção daquilo que eles estavam propondo, e óbvio que todo mundo quer o seu leitor, mas tem muito essa ideia mesmo de que aquilo ali é um mundo concreto, é um mundo real. Eu preciso ter leitores, porque não adianta eu produzir uma obra para ninguém, né? Então, pode ser para poucos, mas é para poucos agora, deveria ser para todos, né? A Isabel está agradecendo aqui. Obrigada, Isabel. Vocês conseguem ler. Enfim, era só um comentário, não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Eu acho, Helder, que assim, quer dizer, é óbvio, até por uma questão de instrumentalização, não é? E por mais tempo que tiveram, até porque começaram mais jovens, verdade seja isso, quer dizer, a dita geração de 70 teve, claro, menos recursos, mais jornais e tempo e amadurecimento que, obviamente, a geração de Orfeu não teve, até porque, convenhamos, depois da publicação lá daqueles 2 números e o Malfadado Corceiro que não sai, foi cada um para o seu lado e foi um salve-se quem puder, né? Há uma coisa que, em geral... Mas eles editaram, mas os projetos editoriais, a Atena, né, eles mantiveram, né? Eles mantiveram. Cada um e depois seu, acho até que as pessoas às vezes esquecem disso, mas a própria presença foi lá e recuperou o Pessoa quando já não era mais o boom do Orfeu, né? E o Pessoa contribuiu com presença e fez com uma produção que, aliás, tem que ser melhor estudada, quer dizer, essa participação no sentido de que parece 2 momentos, Orfeu e presença e uma coisa, e que não é isso, quer dizer, é um trabalho que começou na Águia, na verdade, vem de trás, não é? Mas o que eu acho é que e isso talvez, em geral, é isso que também eu tentei mostrar. Quer dizer, a gente às vezes deshistoriciza demais o advento do modernismo em Portugal. Quer dizer, a gente estava no meio de uma primeira guerra, não é? A gente tinha uma situação política em Portugal que era isso, 45 governos. Então, eleitos e um regicídio. Então, assim, não era fácil pensar, e a gente está vendo isso. Basta colocar um louco na presidência para ver o que acontece com a cultura, não é? Quer dizer, louco, eu odeio quando chamam de louco, não é louco. Um psicótico, psicótico não é louco, psicótico é outra história. Então, um psicótico na presidência, para a gente ver o que acontece com a cultura. Eu acho, no fundo, quer dizer, e também havia, não é? Óbvio, uma pessoa foi alguém que, depois da África do Sul, não viajou, depois de vindo da África do Sul, não viajou, mas o Sá Carneiro foi e voltou, o próprio Santa Rita foi e voltou, ou seja, o Almada viajou. Havia ali um intercâmbio de ideias, né, que realmente fez crer àquela gente que era possível, não é? E que era necessário condições melhores para que a cultura desse um salto, não é? E que não ficasse como assunto dos cafés onde eles se reuniam. O que a gente esquece é que há toda uma condição histórica por trás que impediu
impediu isso, e impediu verdadeiramente. A gente está falando de um caos público, não é? Que não era só de Portugal, mas que Portugal, como um país precário financeiramente, economicamente e institucionalmente, como era naquele momento, também não teve como bancar. Não é? Então, assim, eu acho que, nesse sentido, eu acho que até a geração anterior teve mais tempo e teve uma coisa que por exemplo, separa o essa do Pessoa e que, às vezes, as pessoas relevam. Tem um texto da nossa querida professora, ela não foi minha, mas eu acho aquela mulher brilhante, Valnice Galvão, não é? Quando, eu não sei de que ela estava falando na época, talvez fosse sobre o Guimarães, que ela tem textos lindos sobre Guimarães Rosa, e ela diz em algum momento lá que todos os grandes autores brasileiros foram funcionários públicos. Isso é um dado que passa desapercebido, mas que, no fundo, estabelece uma possibilidade de tempo de criação, não é? O essa, por mais atabalhoada que tenha sido aquela vida consular dele, e foi porque ele queria chegar a Paris, convenhamos, mal ou bem, gastasse mais do que ganhava, ele tinha o dele garantido no final do mês, não é? O que é muitíssimo diferente da sobrevida econômica que teve Fernando Pessoa. Eu não estou aqui usando justificativa, mas é que, às vezes, o real fica tão afastado do artista, como se bastasse o artista sentar e produzir, que não é bem assim, não é? Quer dizer, ele até produziu muito, ele só não teve tempo para arrumar, e não sei se arrumaria, também tem isso, porque acho que tem lá uma estética do fragmento na obra dele que eu acho que também ele cultuou. Agora, acho que houve uma intenção didática menos efetiva no sentido do tempo, do espaço, da questão histórica e, fundamentalmente, da precariedade com que ele, autor, também vivia. Porque a situação do Pessoa, e aí nessa hora a biografia serve, justifica também o pouco, quer dizer, o pouco tempo que historicamente lhe foi dado a viver, e morreu cedo, também é verdade, não é? Então, assim, isso tudo é um conjunto que acaba por tornar menos efetiva talvez essa função, digamos, didática de formação de público, porque não deu tempo. É simples assim, não deu tempo, né? Não sei se ele também o faria, porque acho que a paciência dele com a imbecilidade alheia era mínima, para não dizer nenhuma, não é? Mas o Essa também não era dos mais caridosos e ainda assim lutou pelas suas revistas, não é? Fez da última revista a sua vida. Então, assim, acho que faltou recurso, não é? Literalmente faltou recurso, acho que é isso. Tá ótimo, tá ótimo. E, Alana, eu ia só perguntar uma coisa, porque a ideia da inanidade, do amor, né, não é essa, de fato, a de Lourenço não discutir, mas parece que também tem alguma coisa de... Porque a inanidade tem essa coisa da inutilidade, né, da coisa, é uma coisa pesada. E, em alguns momentos, parece que não é como no José Matias, que não fica... que é quase que um ato heróico, né? Sim. É quase que admirável, aquele narrador, apesar de tentar desprezar tudo aquilo, você percebe que ele está impactado com tudo aquilo, né? Sim. É uma coisa... Então, tem uma coisa de um certo irrealismo no amor. Eu acho que no Essa de Queiroz também. A impossibilidade real do amor, que sempre se revela como na maior parte das vezes, como uma ilusão e uma inevitável frustração. E no caso de José Matias, que leva isso às últimas consequências, é a morte, né? Então, parece que tem essa coisa, é quase que a demonstração ali, um CQD, né? De que se você quiser levar o irrealizável até o fim, você vai pagar por isso. Vai pagar caro. Né, vai pagar com a sua vida. Exatamente. Então, me parece que é um pouco dessa... Até porque, com um autor realista, né, essa ideia do amor como irrealizável, irreal, né, como algo que não tem lugar no mundo, de fato, do jeito que ele se propõe. Sim. Ou do jeito que ele foi construído socialmente. Né? O Zé Matias é uma mente
completamente deslocado, né, de tempo, espaço, né, o tipo de amor que ele tem, a devoção por Elisa, né, eu acho que o melhor exemplo é realmente isso que você traz, né, e a Elisa vai entrando em decadência moral, né, ela sai de um marido, ela vai para um outro marido, aí depois ela vai para um amante, ela vai mudando de endereço, ela sai daquela casa para uma casa até que está numa ruazinha, né? E aos olhos dele ela se mantém a Divina Lisa, né? A Divina Lisa, então assim é uma crítica a essa idealização, né? Então o Zé Matias vive de uma espécie de uma miragem de Elisa, né? Não é a Elisa que a gente está lendo, a que a Zé Matias está vendo. Mas você também não acha, Helena, assim, que eu particularmente eu sou apaixonada pela paixão do José Matias. Eu também adoro. E eu acho que aquele conto sempre me pareceu assim. Tem a frase, né, dos maias, no fundo, nunca deixamos de ser românticos, somos românticos sempre e tal, que eu acho que o Essa vai lá e escreve o José Matias como quem chega à Terra Prometida, entendeu? Se é para falar do amor, eu acho que o José Matias faz a promessa do amor, não é? De uma forma que romântico nenhum talvez fosse capaz de fazê-lo, né? Quer dizer, eu não consigo ver o Camilo a construir um José Matias sem rir do José Matias. E interessante no conto é que o José Matias não é para rir. Não. E não rir com essa, ou a partir dos narradores que o Essa constrói, é de fato uma prerrogativa que eu acho que só o José Matias tem, não é? Ele, de fato, é a terra prometida do amor. E eu acho que, nesse sentido, o Essa, de fato, foi o último dos românticos. Vai estar sempre lá. Vai estar sempre lá. Essa centelha vai estar sempre por lá. Mas eu acho que é a coisa do trágico também. Aí tem uma coisa assim de você levar o irrealizável às últimas consequências, você tem a tragédia, né? Então, porque o percurso dele é trágico, né? Um percurso de deterioração total. Enfim, então, eu até queria relativizar um pouco essa ideia da futilidade, de pensar o amor como uma coisa inútil e fútil. Não, acho que não. Me parece que ela se aplica a muitos casos, né, na obra do Essa, mas não é tudo, né? Parece que a coisa ali é mais... Ontem, a professora Helena Buesco fez uma linda conferência, e, entre outras coisas, o que ela disse era o quanto o romantismo foi, de fato, uma ação revolucionária, né? E, nesse sentido, eu acho que o José Matias, dentro da obra do Essa, é a ação revolucionária do romantismo. Mônica, mas eu estou tentando também, eu estou tentando dizer, mas o que eu estou tentando pensar, talvez, é que o José Matias é uma história realista. Sim. É a demonstração realista das últimas consequências do amor romântico. Né? Sim, vamos dizer assim, é alguma coisa assim, como se fosse a demonstração da tese de, olha, o amor romântico levado às últimas consequências é isso aqui. Né? Não dá certo. Mas que tem a crítica, mas, ao mesmo tempo, tem a adesão. Né? Isso, porque também não tem riso, não é? É isso, não tem riso. Isso, não tem safado. É doloroso demais, né? É muito real o sofrimento dele, né? É belíssimo. Tem um conto da Lígia Fagundes Telles que eu sempre vejo um eco do José Matias, é o que se chama Pomba Enamorada, uma história de amor. Quem não leu, leia que vale a pena. É uma história semelhante, só que a personagem é feminina. Ela vai amar a vida toda um cara que ela dançou um dia no baile. Né? E vai atrás dele a vida toda. Tem uma frase no Zé Matias que eu acho muito engraçada, quando os amigos que estão acompanhando, né, o enterro, tem isso também. O processo narrativo do Zé Matias é fascinante, né? Estão acompanhando o enterro e fala alguma coisa assim, eles estranham quando a Elisa ficou viúva e propõe, né,
casamento para ele, um compromisso a ele, e ele viaja, ele some, ele não dá resposta nenhuma. E aí eu disse assim, nossa, ele não sabe como é bonito uma mulher de ventre crescido e cueiro de menino sujo, né? Essa Matia jamais gostaria de ter essa relação, né? Que é o amor. Aí é perda de aura demais. É perda de aura demais. Exatamente. Daí acabou a aura. Acabou, né? Bom, mas eu acho que a gente pode, já que não tem mais perguntas, a gente podia encerrando? Sim. Podemos? E queria agradecer a participação de quem não teve paciência de nos ouvir, não é, Alana? Pois e até a VIP aqui, viu? Vamos agradecer a todos. Eu queria agradecer a vocês duas, obviamente, né, aqui na condição de boss da mesa. Eu queria agradecer... Você está mais para cavaleiro andante. Agradecer as falas muito, muito interessantes, muito instigantes, né, de vocês duas. Foi realmente uma mesa deliciosa e muito inteligente, muito, muito viva. E a gente também tem que agradecer ao Gustavo. Né? Gustavo, muito obrigada. Gustavo, claro. O Gustavo está aqui. Gratidão eterna. Sem ele, a gente não faz nada aqui. E a participação do nosso público muito como é que é, qualificado, um público qualificadíssimo. Como diria essa, chique a valer, não é, Helder? A valer. E é isso, gente. Então, eu vou passar agora, agradeço a todos, né, a participação, e vou passar, então, para o Gustavo encerrar. Tá bem? Beijos. Obrigada, gente. Foi ótimo. Beijos para vocês todos. Obrigada. E para todos.